Durante a sua trajetória de concurso, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Assim, aquela que foi desesperadora, você disse assim, estou desesperada por causa disso aqui e acho que não vai dar certo. O que é que você achou de pior? Gerson, desde o primeiro dia que eu inventei de estudar para Hum. concurso, foram dias horríveis, porque a vida de estudante para concurso é muito cruel, é muito ingrata. E durante esse percurso, eu tive vários momentos que eu considero que foram bem ruins. Eu acho que não tem um. Talvez tu. Porque eu passei por tudo. Hum. Desde lesão física, treinando para o TAF da Polícia Federal, quanto a questão de ansiedade, reprovação, que eu já estava no concurso dos meus sonhos, reprovação por muito pouco, embora eu estivesse numa classificação excelente, eu ficar por questão de ponto de corte de um grupo. Então, eu não sei te dizer qual foi o momento que eu disse, esse é o pior. Foi um conjunto de vários momentos ruins que foram se somando, e se eu tivesse levado o, essa vida de concurseiro de uma forma mais leve, mais natural, menos ansiosa, eu acho que ela teria sido menos sofrida. Mas eu te confesso que a minha trajetória de concurso foi bem sofrida. Então, pode-se dizer o que foi pior é o conjunto da obra, tudo. Junto da obra, exatamente. Inclusive, eu sempre pego uma frase para colocar na capa dos vídeos do YouTube, né? Aí eu já tenho a sua frase, né? Em concurso, tudo é terrível, tudo é Tudo é péssimo, terrível. tudo é Não, não ruim. tem como ser, porque concurso você começa a estudar, mas você não sabe quando termina. Hum. Você sabe que vai começar a estudar, mas você não sabe se vai passar. É tudo muito incerto. A recompensa é incerta. A Hum. recompensa, quando acontece, não acontece a curto, médio prazo, a médio e longo prazo. É uma vida de muita incerteza, de muita insegurança, de muita dúvida. Você se questiona muito se você está no caminho certo. Às vezes, hoje é mais fácil, na minha opinião. Eu sei que concurso é difícil desde sempre. Mas hoje você tem uma troca de informação maior pelo Instagram, pelo YouTube. Olha esse trabalho super bacana que você está fazendo aqui. Várias pessoas, eu tenho certeza, que vão escutar a minha história e vão se identificar com o meu percurso. Vou Na pegar minha época não elementos, né? tinha. Ah, eu tô aqui. Exatamente. Porque as histórias se repetem. O sofrimento no concurso público não foi um privilégio meu, não é um privilégio de fulano nem de Beltrano, é uma coisa que é comum em quem estuda para concurso público. E na minha época não tinha essa troca de informações, muito pelo contrário, que se tinha, não se tinha rede social, se tinha o Facebook, que era utilizado como rede de relacionamento e não de troca de Hum. informações. Você tinha os aprovados, que eu não sei porquê, mas era uma cultura de você Esconder dizer que passou sem estudar. e de Oi? esconder as coisas. De esconder. E É. dizer que passou sem estudar. Não, eu não estudei e passei. Eu ouvi isso, eu ficava desesperada, porque eu dizia, eu me sentia burra, eu dizia, todo mundo passa sem estudar, porque todo mundo estudou por sinopse, todo mundo estudou por. É, não, não estudou, aproveitava final de semana, e quando você vê, você entra do outro lado, você vê que não foi bem assim, que as pessoas... Teve uma vez que eu Hum. estava conversando com um promotor de justiça daqui do DF, e há muito tempo atrás, assim que eu passei no concurso de juiz, e ele estava dizendo, porque eu passei estudando por sinopse, e eu não estudava, estudava 2 horas por dia, e não sei o quê. E aí eu disse a primeira pessoa que eu conheço que passou por um concurso tão difícil como o do MPDFT, estudando 2 horas por dia e estudando por sinopse. Eu acho difícil, mas ele falou, eu vou acreditar. E depois de um tempão, eu conversando com amigas do concurso Hum. dele, que disseram, ele falou o quê? Que estudou por sinopse? Aquele era o que mais devorava livros, ele estudava coletâneas, ele estudava Pontes de Miranda, tem nada de sinopse. Então, na Hum. minha época, tudo era mais sofrido, porque a gente não tinha essa troca de informações. Então, não tinha tanta gente disposta a ajudar, a gente não tinha tanta difusão da neurociência como tem hoje, de como a gente aprende, dos métodos de estudo. Então, era muito um processo de errando e acertando, por conta própria, sem ter um direcionamento.
Hoje em dia isso daí está mais fácil, né? Embora tenha o outro lado, porque é tanta informação e tanta gente fala tanta besteira na internet que os Cada, candidatos cada, ficam. cada época, eu pelo menos vejo assim, cada época com suas dificuldades, facilidades Exatamente. e dificuldades. Na nossa época a gente passou próximo ali, pelo que eu tô vendo, você passou para juiz em 2015, 15. né, pelo que eu vi, e eu em 2012 tomei posse, aqui em Sergipe, né, e tomei posse em 2015 também. Então, já no finalzinho, que eu dei uma queda, depois eu te conto essa história na prova oral. Só que eu percebo o seguinte, em um determinado momento você tem algumas facilidades e algumas dificuldades, e no outro você aparece algumas facilidades, como agora, aparecem essas facilidades todas, mas aparecem outras dificuldades, como por exemplo, excesso de conteúdo, curadoria de conteúdo que você não tem, você não sabe exatamente o que seguir, tem quem está falando o quê, então é muita informação e você não sabe, até para decidir, às vezes a pessoa. Na minha época aconteceu isso no seguinte sentido: eu estudava por um livro. Aí estava estudando por aquele livro. Resolvia as questões, aí via que aquela questão não estava naquele livro, e alguém falou que outro livro era. A pessoa passou no concurso tal lendo por aquele livro. Aí eu queria ficar mudando, mudando de livro, mudando de livro. E agora eu fico imaginando hoje em dia a quantidade de professor, de livro, que é muito maior, de curso. Então gera essa insegurança também.